Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 5 de março, nós estamos recebendo, com muito prazer, 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos. O líder da bancada do PSB, Partido Socialista Brasileiro, vereador Benedito Furtado, e o vereador Evaldo Stanislau, do PT, Partido dos Trabalhadores. Vamos agora às manchetes de hoje, com a Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Janot rejeita inquérito sobre Dilma e Aécio. O Estado de São Paulo. Crise se agrava no Congresso e Dilma tenta conter aliados. Em A Tribuna, área para aeroporto aumenta 5 vezes. No BocNews, Supremo Tribunal Federal extingue pena e José Genuíno volta a ser um homem livre. G1 Santos e região. Estojos com brasão de Itanhaém foram comprados em leilão. E no portal da UOL, propina para Renan passou teto de 3%, diz Costa, delator da Lava Jato. Obrigado, Cris. Muito bem. E a provável divulgação da lista dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato até o final de semana está causando enorme apreensão, preocupação e momentos de turbulência em Brasília, tanto no Congresso Nacional como no Palácio do Planalto. O fato é que a divulgação, que será feita, tudo indica, pelo ministro Teori Zavascki, relator do processo no Supremo Tribunal Federal, que vai acatar, assim, pedido do próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Diante dessa iminente divulgação, é evidente, a preocupação toma conta do país e fazendo com que já haja, inclusive, retaliação entre os poderes executivo e legislativo. O clima entre ambos, entre o Congresso Nacional e a presidente Dilma Rousseff, já não andava muito bom e agora a coisa piora um pouco com a retaliação que foi tomada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, um aliado de primeira hora da presidente Dilma, mas que agora rejeitou liminarmente a medida provisória que alterava a política de desonerações no país, criando um clima, acirrando o clima ainda mais entre o Planalto e o Congresso Nacional. Os próximos dias prometem ser dias muito agitados e a crise tenderá naturalmente a se agravar. No programa de hoje nós vamos falar, é claro, sobre política nacional, mas vamos tratar também de questões municipais no âmbito da Câmara Municipal, já que os nossos convidados são 2 vereadores do Legislativo Santista. Mas tudo isso assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá e apenas uma balsa em Guarujá-Bertioga. O tempo de espera em ambas é de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para conversar e entrevistar os vereadores Benedito Furtado e Evaldo Stanislau. Voltamos lá. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 5 de março, e hoje recebendo com muito prazer 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. O líder do PSB, Partido Socialista Brasileiro, o vereador Benedito Furtado, e o vereador do PT, Partido dos Trabalhadores, Evaldo Stanislau. É evidente, senhores, vamos começar conversando a respeito da crise política que o Brasil vive, além da crise econômica e também da crise moral e ética, em razão dos escândalos, dos mega escândalos que envolvem a corrupção e a Petrobras, lamentavelmente. Mas agora, vereador Furtado, começando pelo senhor, temos uma situação que o presidente do Senado, Renan Calheiros, num rasgo de independência e de soberania, devolveu ao governo federal a medida provisória que alterava a política de desonerações, fazendo com que a presidente Dilma encaminhasse um projeto de lei, ou seja, seguindo o trâmite normal das relações entre o Executivo e o Legislativo, sem medida provisória. Ele alega a soberania, a altivez do Parlamento Nacional, um parlamento que sempre foi servil ao Executivo e, no entanto, agora se apresenta como um parlamento altivo e soberano. Diante de tudo isso, o vereador Furtado e depois o vereador Stanislau, diante de todas essas crises econômica, política, ética e moral que o país vive, atravessa, enfrenta, enfim, há riscos na sua avaliação, vereador, à governabilidade? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, meu parceiro, meu amigo, competente médico, Evaldo Stanislau. Bom dia aos telespectadores do programa que assistem aí o programa em Foque na TV Santa Cecília. Olha, Chico, eu acho que a elite brasileira ainda não entendeu que o Brasil mudou. Né? O Brasil vem mudando, mudou e vem mudando há muito tempo. Né? A gente está vendo isso, as pessoas, a elite brasileira não está acompanhando isso. Né? Eu vejo agora o Renan, você fala do Renan, eu vejo o Renan um arauto da moralidade pública, um arauto da independência dos poderes, enfim, nesse arrobo de independência. Dá até para rir, né? Quem conhece o Renan, quem conhece a história do Renan, quem acompanha um pouco da história política brasileira, né? Vê ele tomar esta posição de independência, né? Enfim, isso é um reflexo do desespero, né, que a elite brasileira está enfrentando. Eu acho que eu não sei aonde isto vai parar. Né? Portanto, há risco na governabilidade. Eu acho que não sei aonde isto vai parar, mas não há, veja bem, eu não entendo como solução essas campanhas de fora Dilma, isso não existe, eu acho que isso não existe. Né? O que nós precisamos é o seguinte, é começar a enxergar o Brasil de uma outra forma, a sociedade brasileira de uma outra forma, né? A tal ponto que a gente compreenda, né, o mundo de hoje, a sociedade de hoje. Eles estão agindo, o Congresso Nacional, a elite política brasileira, mesmo setores do governo, né, eles agem como se a gente estivesse vivendo há 30, 40 anos atrás, onde tudo acontecia e nada, e nenhuma repercussão tinha. Né? Pô, nós estamos vendo aí deputados caçados, senadores caçados, gente presa, né? Enfim, nós temos os exemplos nos últimos 10, 20 anos, né? 20 anos para cá, e principalmente nos últimos 10 anos, têm sido muitos, e cada vez se acentua mais. E as pessoas continuam insistindo nos mesmos erros, né? Portanto, eu não vejo, claro, eu não vou te dizer para você que eu enxergo uma crise na frente, sim, uma crise a tal ponto de desestabilizar o Estado brasileiro. Eu não vejo isso, mas eu vejo que ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte, muita coisa vai acontecer aí nos próximos meses e nos próximos anos. Vereador Stanislau, bom dia, obrigado pela presença. Faço a mesma pergunta para o senhor. O senhor vê riscos à governabilidade, vereador?
Bom dia Benedito, com quem eu a cada dia aprendo um pouquinho mais. E eu acho que do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista de mobilização, nós temos todos os ingredientes para uma crise, todos. Entretanto, existe uma situação, que é a situação financeira, que não vai permitir que essa crise se estabeleça. Por quê? Porque eu acho que o mercado financeiro, que é um ser altamente especulativo e que gere para onde quer que vá os rumos de qualquer setor, ele que é a mola mestra disso, né? Ele não vai, o mercado financeiro já perdeu, tem sofrido e está um pouco em alerta. Então, a hora que o capital se encontrar em risco, a coisa para. Sim. Então, a despeito de termos todas as condições, eu acho que uma crise política de maiores proporções, com uma eventual tentativa de um golpe, entre aspas, que embora esteja previsto constitucionalmente, eu não vejo nenhum pré-requisito para que a figura da presidente Dilma seja atacada, né? Mas se isso for uma tentativa que se construa politicamente, certamente vai haver uma reação forte. Então nós vamos ter aquele velho quadro do campo da esquerda, do campo da direita, se posicionando de maneira antagônica e com dimensões incalculáveis. E isso vai gerar um clima de instabilidade financeira que desagrada certamente ao setor de capital do Brasil e do mundo. Então, por essa única razão é que eu acredito que a gente não vai ter. Agora, do ponto de vista político, o que acontece é que, lamentavelmente, os equívocos da condução da presidente Dilma, junto com o seu grupo mais próximo, estabeleceram que hoje ela não tem uma condição de diálogo político de uma presidente democraticamente eleita junto aos seus pares do Legislativo. Hoje ela se encontra um patamar abaixo de subserviência e ficou refém de uma fisiologia política que a gente acha tão nociva, né? Então o que nós temos é que eu acho que infelizmente a presidente Dilma vai fazer um governo insípido, inodoro, incolor, né? E vai fazer a transição nesses 4 anos para quem em 2018 for ser o próximo candidato e depois presidente ou presidenta eleita. Agora, senhores, diante desse diagnóstico que ambos fizeram a respeito da crise, a respeito do momento delicado que o país vive, o que é que teria faltado, o que é que está faltando ao governo, a presidente Dilma? Dispõe de uma base aliada considerável, né? O que falta, vereador Furtado? O senhor que é um vereador de tantos anos, um legislador com muita tarimba, com muita experiência, falta articulação política ao governo? Articulação política, com o perfil do nosso Congresso, do Congresso Nacional hoje, a articulação política eu vou usar um termo bem chulo, né? É conchavo, é acertos, é defesa de interesse, infelizmente é isso, né? Garanto para você o seguinte, que a grande maioria, eu não diria todos, porque tem muita gente séria no Congresso Nacional, os parlamentos brasileiros têm muita gente séria, mas a grande maioria, né, dos congressistas, né, eles agem em busca de interesses próprios, não de interesse. Ninguém está pensando no país. A maioria deles não pensa no país, estão pensando no seu feudo, né, no seu espaço, enfim. Isso é notório, você sabe disso, você acompanhou o parlamento há muito tempo, você é um estudioso do assunto, né? Você sabe perfeitamente que o que mata, né, é essa cultura política brasileira, da política do dano que se recebe. Sim. Né? E a presidente Dilma não tem muito, acho que ela não tem muito jogo de cintura. Né? O Lula tinha muito mais. Sim, o Lula era uma pessoa diferente, sabia dialogar, sabia dizer não, né? Sabia dizer sim, mas sabia dizer não também. E tinha, em especial, ela não, né? Ela é turrona, ela enfim, e nem sempre isso agrada, né, seus interlocutores. Então eu acho, eu quero crer, né, que essa herança que a gente está vivendo agora, essa coisa que é do passado, isso vai levar alguns anos. E muita gente ainda vai ter que ir para trás das grades para que o Brasil comece a ter parlamentos diferentes, né, e dentro das necessidades da sociedade brasileira atual. Né? É essa a visão que eu tenho. Agora, vereador Stanislau, o senhor é do PT, do Partido dos Trabalhadores, inclusive recentemente tomou uma atitude que repercutiu muito na cidade ao renunciar à liderança do PT, insatisfeito com esse estado de coisas, né?
Que avaliação o senhor faz? Quer dizer, o senhor também é um legislador, é um homem que convive no parlamento e sabe que a articulação é fundamental, sobretudo junto à base aliada. O que está faltando ao governo Dilma? Eu acho que o Benedito foi muito feliz na sua análise, porque de fato não existe base aliada, não existe. O que existe são pessoas ali eleitas pelos partidos diretamente ligados a presidente Dilma, né? E que na eleição do Eduardo Cunha ficou muito claro o tamanho dessa base aliada, que é insuficiente para assegurar a governabilidade do Brasil e a aprovação dos projetos que são necessários. Então, o primeiro e talvez maior erro, decisivo erro, foi esse. Na eleição do Congresso, da presidência da Câmara, a presidente Dilma, mal aconselhada, apoiou uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, que foi um grande equívoco, quando deveria ter composto, evidentemente. Afinal de contas, se nós temos uma aliança estratégica, uma aliança de governabilidade que envolve o PMDB, o PMDB então tem que ser tratado e entendido como parceiro efetivo, que não foi feito, e hoje qual é o preço que a gente faz? Esse arrobo do Renan, revolta do próprio PMDB, e quem está pagando o preço com isso? O Brasil e a economia, porque isso reflete. Joaquim Levy, que foi alçado ao cargo de ministro da Fazenda, com apoio, inclusive, da oposição ao governo da presidente Dilma, e que estabelece medidas que são necessárias para um ajuste econômico, hoje já enfrenta o desgaste de ter uma medida que faz parte do seu plano de ajuste negada por conta desse respingo político. Então, primeira coisa, faltou essa sensibilidade e essa articulação política. E segunda, que é como o Benedito falou também, nós estamos vivendo uma transição no modo de fazer política, né? Então nós estamos saindo daqueles políticos que tratam a política como propriedade e como verdadeiras capitanias hereditárias que passam de pai para filho, né? Para políticos que têm que ter o desprendimento e o entendimento que política é função pública. Não pertence a quem é o dono do mandato naquele período, não pertence a quem se elege, mas pertence a um coletivo e tem que ser tratada como coisa pública, a bem da coletividade e feita com um espírito que está faltando no Brasil hoje, que é o espírito de um estadista. Tivéssemos um líder que olhasse no olho do eleitor, olhasse na televisão, fosse a presidente Dilma, tinha que ter feito isso. Não era o Joaquim Levy, não era ninguém. Ela tinha que ter ido e falar, olha, pessoal, coisa aqui está preta, confiem que eu vou fazer um ajuste, mas depois a gente dá um passo para trás, para dois para frente, mas não tem, está faltando liderança moral, liderança política e, sobretudo, liderança pragmática. Porque também a pessoa que nos acompanha que não se iluda. Não tem muita coisa melhor do que está aí, não. Tirar a Dilma, não vai ter nenhum salvador da pátria para entrar. Então, é um processo de transição que o Brasil vive e a gente vai ter que fomentar, então, pessoas com espírito público verdadeiro e não demagógico e que tenham essa visão de Estado como uma coisa coletiva. Mas diante do cenário que todos nós estamos vivendo, isso é o ideal, mas diante desse cenário vai ser muito difícil, vereador Furtado, porque há que se ter, sobretudo, desprendimento, generosidade, espírito público, o que falta, de um modo geral, a grande maioria dos nossos homens públicos e dirigentes, vereador. Isso é verdade, né? Eu acho que eu tenho uma coisa que eu faço comigo mesmo, né? Eu sempre estou disposto a aprender, né? Sim. Eu estou aí aprendendo a cada dia. Todos nós. O dia que eu entender, diariamente. O dia que eu entender, né, que eu sei tudo, né, eu me tornei um conservador. Então eu tenho que ir para casa e dormir, e não sair mais de casa, ficar dormindo, jogando dominó. Esse negócio de dizer que sabe tudo, e os caras não aprendem, né? Infelizmente não aprendem. Eles estão vendo as coisas acontecendo, estão vendo a sociedade mudar. A sociedade mudou. A sociedade brasileira, antigamente, você lembra que uma geração eram 15 anos. Hoje uma geração são 3, 4 anos. Muda de 4, 5 anos, você está mudando de geração. Uma pessoa que tem 20 anos é totalmente diferente da pessoa que tem 15. Né? A coisa acontece muito rapidamente. E a política é assim, né? Tudo muda na vida. E eles não estão entendendo, não estão compreendendo o momento que o Brasil vive. Né? Estão vivendo ainda... eu acho que a própria eleição do Renan Calheiros para o Senado Nacional é um desafio à sociedade brasileira. O Renan já foi praticamente escrachado pelo povo brasileiro. Bota a foto do Renan, o Brasil odeia o Renan.
Só o estado dele que eu elege. Se tirar fora do estado, eu tenho um aparelho montado no estado dele para eu eleger. E o Senado, né? E o Senado. Então as pessoas não entenderam quem é Renan Calheiro. Se você botar, faz um plebiscito no Brasil. Gente, o Renan Calheiro merece ser, não sei, qualquer coisa aí, o mínimo possível, ele vai ser rechaçado no Brasil inteiro. No entanto, o Renan é a representante do Senado Federal. Você sabe o que é o Senado Federal? O Senado é uma instituição histórica, enfim, mas é assim. Portanto, é o que eu digo, as pessoas estão vivendo fora de época, né? Não estão vivendo ainda, né? Não estão vivendo ainda 3, 4, 5 décadas atrás, no tempo em que se aceitava, né, os imperadores do mal mandando no Brasil. Não se admite mais isso. Vereador, um Senado que tem Fernando Collor, que gastou o ano passado 3 bilhões de reais. Foi o custo do Senado da República, 3 bilhões de reais. Mais do que o orçamento de Santos, uma cidade como Santos para o ano inteiro. Um Senado que teve como seu representante até outro dia, um ex-vereador de São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues, porque era suplente da Marta Suplicy e conseguiu ser senador, ninguém nem sabia o nome dele. Hoje é ministro. Hoje é ministro, né? Antônio Carlos Rodrigues. Não se perca pelo nome do PR, do Partido da República. Enfim, essa é a realidade do nosso Senado. Quer dizer, é uma realidade que tem um Renan Calheiros como e que tem no campo da oposição uma figura muito controversa, ruim, demagógica, como Agripino Maia. Sim. Que acabou de ser pego com a boca na botija lá com R$1 milhão, extorquindo lá um empresário do seu estado natal, do Rio Grande do Norte, para que aprovasse lá um projeto de lei em rede nacional e depois tem a cara de pau de vir querer dar lição de moral. Então é o que o Benê está falando. As pessoas não entenderam que hoje a informação ela é rápida, ela é instantânea, as redes sociais estão aí, as pessoas formam convicção muito rapidamente e não há espaço para esse tipo de político que usa da política para enriquecer para o seu benefício pessoal. Infelizmente, a maioria do perfil dos políticos que aí estão ainda tem essa matriz, mas isso tem que mudar. Eu acho que o grande desafio que a gente tem que fazer nessa renovação e o que tem que sair dessa crise política, primeiro, é uma grande reforma política. Não essa reforma política que o Eduardo Cunha está propondo, porque ela fica pela metade, fica pelo meio do caminho. E o segundo, um novo jeito de fazer política, porque senão... Vereador Furtado, você ia fazer um comentário? Eu ia dizer o seguinte, olha, eles estão tão fora da realidade. Não, vocês estão vendo, o Brasil está correndo aí, de repente o ícone do PR, né? Precisa de um segundo partido. Estão construindo um partido, você está sabendo? Estão construindo um partido aí, a sociedade brasileira está querendo uma reforma política, enxugar essa enxurrada de partidos de legendas de aluguel, e eles estão construindo, a elite brasileira construindo um novo partido. Eu preciso de um segundo partido, o meu segundo partido, como o Kassab acabou de fazer, criou. Enfim, eles não entendem, eles estão fora da realidade brasileira. Agora conseguiram restringir e criar uma quarentena de 5 anos, pelo menos, para a fusão, pelo menos é uma medida razoável. Mas olha, vereador, nós vamos falar mais sobre reforma política no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Mais Forte. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380.
Santa Cecília FM. Cheia de novidades no ar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 5 de março. E hoje recebendo com muito prazer 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos, o líder do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Benedito Furtado, e o vereador do PT, Partido dos Trabalhadores, Evaldo Stanislau. Eu gostaria agora, vereador Evaldo, que o senhor comentasse um pouco a respeito de reforma política. Falamos no bloco anterior a respeito disso, mas eu queria objetivar uma questão em função da proposta do senador Serra com relação ao voto distrital já o ano que vem, em 2016. O senhor é vereador, provavelmente candidato à reeleição, né? E assim como o vereador Furtado. E a proposta do senador Serra estabelece uma experiência para o ano que vem em 90 cidades brasileiras, aquelas que têm mais de 200 mil eleitores. Ou seja, aplicar-se o voto distrital na eleição para vereador do ano que vem nessas 90 cidades. Como é que o senhor vê essa proposta? O senhor acha viável? Eu não conheço profundamente qual a proposta do senador Serra, mas sei que ele persegue há algum tempo essa questão do voto distrital. Não sei se é o modelo ideal para o Brasil, não sei se a gente tem representatividade e maturidade política para isso. Se não aplicarmos essa condição atualmente, pelo menos um outro tópico da reforma política que está em voga, que esse a gente não vê a mesma aplicação para se colocar, porque você não fica tão sujeito, tão facilmente articula, como seria no caso de uma liderança experiente como a dele, de conduzir a questão do voto distrital, que é o financiamento público de campanha. Essa, na minha opinião, é o elemento mais importante da reforma. Se o voto vai ser distrital ou se o voto se mantém do jeito que está hoje, para mim é uma questão que a gente precisa evoluir, ter mais maturidade, um conjunto de eleitores um pouco mais envolvidos, né? Agora, o financiamento... Porque, veja, o voto distrital não baratearia a campanha, isso não, de alguma maneira... Mas ainda permite tudo que a gente estava discutindo no bloco anterior, na escala, ele é resultante da reeleição. O sujeito se elege e já está pensando na reeleição ou no próximo passo, quando não deveria ser assim. E eleição cada vez custa mais caro, né? E a gente vê campanhas milionárias, financiamento, e aí fica numa situação de um constrangimento, que o sujeito assume compromissos que ele depois ou não honra, né? Ou vai honrar com o povo pagando. Então você veja o exemplo da CPI da Petrobras que está aí. Presidente, relator, grande parte dos integrantes financiados por aqueles que eles têm obrigação de investigar. As empreiteiras. Ainda foi doação legal, não teve nada de ilegal, o Tribunal Eleitoral aprovou as contas, mas fica uma nota. Então, mais importante do que o voto distrital, na minha opinião, financiamento público de campanha, você ter uma campanha mais ou menos balizada por um patamar, e você fazer um debate de ideias, de propostas, porque não dá para você ficar elegendo aí figuras vindas do marketing. Então, se a gente não atacar o financiamento das campanhas, a gente vai manter, a despeito do sistema de escolha dos candidatos, esse verdadeiro, entre aspas, eu até peço perdão pela palavra, câncer político, que é o financiamento das campanhas. Vereador Furtado, como é que o senhor vê a discussão? Será que a reforma política anda neste país, neste ano tão difícil, de tantos problemas? É difícil. Você mudar as regras que você está acostumado a ganhar nela. Sim. Né? Então, o Congresso Nacional tem essas regras, são as regras que os elegem. Né? Eu acho que na minha opinião, uma reforma política decente teria que ser feito, né, numa constituinte independente, feita só para aquilo, exclusiva. Aí você teria, né, você não teria a influência, né, dos beneficiários da reforma política. Seria pensado de uma outra forma. Uma constituinte com notáveis e tal, para poder... Isso aí você 6 meses e resolve. Claro, mas uma constituinte só para isso. Só para isso. Né? Aí quem quer vai lá. Mas se tentou no país e não avançou. Não, tudo bem, eu estou dizendo que é o ideal. Que é o ideal, né? Agora, dentro do que está sendo discutido, né? Eu, por exemplo, no que você levantou aí, o voto distrital, né? Por que começar uma experiência
nas cidades, nas eleições para vereador. Olha, vamos trazer essa realidade para Santos. Não, seria o caso de Santos estar incluída, evidente. Você dividir Santos em distrito. Santos é uma cidade que tem, embora a área tem 420 mil habitantes, 300 mil eleitores. 320 mil eleitores, né? Num espaço aí de 30 e poucos quilômetros quadrados. Tá. Você vai dividir isso como se, né, na realidade, a cidade é... Você pode dividir por zonas eleitorais. Por zonas eleitorais. São 3, mais ou menos, todas com o mesmo eleitorado. Zonas eleitorais. Eu não entendo muito... 7 para cada zona eleitoral. Dentro do... Não, mas é que está dentro da atual realidade da cidade. Eu acho isto meio... O voto distrital, ele é válido? Qual é a ideia do voto distrital? O voto distrital é o seguinte, você pega uma cidade, uma capital, né, um estado, né? A realidade, por exemplo, da Baixada Santista é diferente da realidade do Vale do Ribeira, é diferente da realidade da região de Campinas, do Vale do Paraíba, e assim em todos os estados. Isto é real. Né? E o que ocorre? As campanhas, o que ocorre nas campanhas? Por que as campanhas são caras para deputados, essas campanhas para deputados? Né? Elas são caras por quê? Porque os caras com muito dinheiro compram gente em tudo quanto é lugar, em todas as regiões. Com o voto distrital, não. Ele está restrito àquela área, àquela área que ele vai baratear a campanha. Baratear a campanha, lógico. Para vereador, eu vou ser muito sincero. Eu, por exemplo, eu não sei os Stanislau, acho que gasto igual a menos do que eu. Eu gastei uma mixaria na minha campanha, porque eu realmente, além de não ter, né, eu não sei se me der, eu não sei como vou gastar. Minhas campanhas eu estou acostumado a fazer campanha andando por aí pela cidade. Né? É diferente, é totalmente diferente. Então, o voto distrital, na minha opinião, tinha que começar, a experiência tem que começar. Vocês não precisariam do financiamento público de campanha? Nas eleições, não, eu defendo o financiamento público e com um determinado limite. Porque, sem onda, Chico, se me der dinheiro, porque é o seguinte, o que encarece campanha é comprar gente. E é isso que eles fazem, comprar pessoas, literalmente, comprar vereadores. Chegam na cidade e tal, olha, eu vou te dar 50 mil reais para tu fazer minha campanha aí. Só quero que tu me arrume aí 5 mil votos, 3, 4 mil votos. Chega na outra, enfim. E é assim que vai fazendo. Não é o caso das câmaras municipais dos vereadores. Tudo bem, uma cidade como São Paulo é diferente. São Paulo é um mundo, né? Mas, agora, o voto distrital, na minha opinião, seria muito bem aplicado, né, numa eleição, primeiro, uma experiência com as eleições majoritárias, com as eleições para deputados. As eleições que se refere deputados federais, por exemplo. Claro, que é para você ver se dá certo. Mas aí os deputados federais, vereador Stanislau, e alguns defendem até o distritão, ou seja, transformar a eleição proporcional em eleição majoritária. Os senhores concordam com isso? É discutido. Um voto em lista e tudo mais. Quer dizer, eu não vejo, eu acho que estou confortado. Eu acho que é uma mudança muito grande, não é o jeito que nós estamos acostumados, não há clima para se fazer isso. Não entendo que o critério esteja ruim por conta do critério apenas qualitativo, porque nós temos, como foi dito aqui, eu concordo, grandes quadros políticos. Dentro da composição do dia a dia do legislativo, a própria liderança, ela se coloca, a liderança intelectual, a liderança carismática, a liderança política. Então, esses parlamentares que são eleitos de uma maneira menos convencional, no rastro aí de grandes puxadores de votos, eles acabam desaparecendo no dia a dia e ficam como massa de manobra ali. Mas os grandes temas são discutidos em comissões, por lideranças, grandes votações, depois você acerta isso no dia a dia. Então, eu acho que essa não é a questão prioritária. Eu acho que a questão prioritária, eu insisto, é o financiamento. É o que a gente tem na raiz do problema, que são os compromissos que são assumidos. E esse modelo que o Benedito descreveu da eleição, eu conversava com um deputado eleito aqui da nossa região, e ele falava exatamente isso, do custo da campanha, como é caro para fazer uma campanha, entendeu? E eu acho, é uma pena, porque eu acho até que é uma pessoa muito boa, um político que tem feito aí o seu papel, que certamente vai exercer um ótimo mandato, mas ele mesmo se ressentindo, não fizesse essa regra do jogo, não fizesse uma campanha cara, abrangente, não se elege, entendeu? Então a gente precisa de fato repensar financiamento público de campanha, eu acho que o voto distrital terrível. Barateariam sobremaneira as campanhas no Brasil, assim como a coincidência de mandatos, uma eleição só, de vereador a presidente da República, fim da reeleição, enfim, tem muita coisa importante para ser discutida no Brasil. Com tudo, Benedito, eu acho que o que a gente tem que enfatizar é que o Brasil é uma democracia consolidada. Claro. A gente está falando aqui de crise econômica,
crise moral, crise política, a crise que quiser colocar. Mas a gente não está falando de crise institucional. Sim. Não vejo clima, não há aqui ninguém questionando a legitimidade das eleições. Lógico, nós somos uma democracia consolidada em todos os níveis, nós somos um modelo de eleições. Então, esses ajustes, você fazer uma eleição que unifique tudo, eu tenho certeza que o Brasil consegue fazer, porque tem tecnologia para isso, tem expertise e maturidade para isso. E nós já elegemos em determinadas eleições, quando a renovação é de 2/3 no Senado, são 6 candidatos. Votamos 6 vezes. Quem vota 6, vota 8. Para vereador e para prefeito. Não tem muita dificuldade. Claro, por favor. Eu queria muito rapidamente dizer o seguinte, essa questão do distritão. Né? Distritão. Tem político aí que lamenta que é bem votado, mas não se elege. E o povo também não entende muito isso. Viu? Mas é que tá, eu tenho uma opinião divergente, né, meu? Até porque eu convivo no parlamento. Sim. Né? Eu acho que eu seria um dos beneficiados, né? Porque você não teria problema. Nas 2 últimas eleições eu fui o 4º colocado na cidade. Mas chegou aqui entre nós, nem sempre os mais votados são os melhores. Você me perdoa. Não, né? Sim. Nós temos grandes quadros que ficaram fora da Câmara por meia dúzia. Eu te cito aí o Reinaldo Martins. Enfim, tem grandes quadros aqui na cidade, excelentes quadros. Nem sempre... Né? Aqueles mais votados. Portanto, eu tenho dúvidas com relação a esse negócio do distritão. Né? Mas também o sistema atual, do quociente eleitoral, também tira bons candidatos do parlamento. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Por outro lado também, quer dizer, você não pode desvalorizar os partidos. O que aconteceria com o distritão. Isso é muito polêmico. Aí o partido deixa de existir, acabou o partido. Não sei se é por aí, quer dizer, do ponto de vista da nossa democracia. O fortalecimento partidário que é fundamental. Eu tenho dúvida, eu tenho muitas dúvidas. Se você for olhar os partidos também, hoje no Brasil, é como a gente discutia aqui no intervalo, quer dizer, os partidos hoje viraram verdadeiros redutos, para não falar currais, de determinadas lideranças, que criam e fundem partido a seu bel prazer, que mobilizam, entre aspas, militantes para que se direcione para o sul, para o norte, para a direção que assim entender. Então, a crise e a política, ela tem que ser feita, eu insisto, naquilo que eu falei, talvez eu seja ainda um pouco sonhador, um pouco ideológico demais, mas dentro do partido e para quem está com uma representação à frente de um mandato, com esse espírito público, não é? Sim. Enquanto a gente tiver, e isso é próprio do ser humano, os interesses pessoais e as agendas próprias, a gente nunca sobrepondo ao interesse público. Né? Senhores, eu peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre política municipal. Afinal, temos 2 vereadores, 2 representantes da população junto à Câmara Municipal de Santos. Vamos falar sobre política municipal, sucessão em 2016, eleição para a Câmara. Tem muito tema aí para a gente conversar. Nós vamos para o rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Sou extremamente cuidadosa. Me orgulho de ser independente. Sempre corri atrás dos meus objetivos. Homenagem da Santa Cecília TV ao Dia Internacional da Mulher. Muito
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 5 de março, e recebendo hoje, com muito prazer, 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. O líder da bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Benedito Furtado, e o vereador do PT, Evaldo Stanislau. Aliás, vereador Stanislau, o senhor recentemente tomou uma atitude que foi muito comentada no meio político de renúncia à liderança do PT. Evidentemente, nós já tratamos disso, por não concordar com uma série de coisas, enfim, vem ocorrendo no país, no governo e tal. Não seria mais fácil, vereador, o senhor, já dada a sua insatisfação, não seria mais lógico que o senhor se desfiliasse do PT do que renunciasse à liderança um dia depois de tê-la assumido? Bom, eu agradeço até a oportunidade de abordar esse tema aqui. Primeiro, para as pessoas entenderem, a liderança do partido é um movimento cíclico. Sim. Há um acordo, um ano é um, outro ano é outro, nós somos uma bancada de 2, então é muito simples esse raciocínio. Segunda situação, isso não foi uma atitude que eu tive um processo de maturação, elaborei e tal. Então, entre as duas sessões, algumas coisas aconteceram no cenário nacional e que resultaram num acúmulo de insatisfação, não política, mas pessoal, porque eu acho que primeiro a gente tem que ter moral, a gente tem que ter ética, a gente tem que ter questões. Eu sou um vereador que eu acho, está aqui o Benê que deve confirmar, eu sou bastante combativo, eu faço uma oposição muito séria. Como é que eu vou poder fazer oposição se eu sou incapaz de reconhecer os equívocos que existem? Claro. Agora, a regra eleitoral também diz que a gente tem que ter uma filiação partidária. Sim. A reforma política hoje, que a gente estava discutindo, talvez contemplasse candidaturas independentes, não é o caso. Então, o que eu coloquei com muita clareza foi do meu desapontamento, e que é uma coisa pública, e não estive sozinho, porque no dia seguinte o ex-presidente Lula falou alguma coisa muito semelhante, o prefeito Fernando Haddad falou uma coisa muito semelhante, outras lideranças, então que a gente precisava voltar a uma situação de ter clareza, de poder olhar no olho do eleitor. Fala, só tem refundação do PT, né? Nós não somos... A própria marca, né? Entendeu? Então, esse foi um gesto de delimitação. Eu não vou renunciar, não renuncio a nada, mas a liderança, então foi um gesto que eu encontrei, que delimitou, foi um divisor de águas, falando, olha, eu estou vendo o que está acontecendo, acho que há precipitação de julgamento pela imprensa, acho que a justiça tem sido, de certa forma, parcial, não é só o PT que tem equívocos, muito ao contrário, mas ele se tornou muito parecido com outros equívocos políticos que existem por aí. Então, delimitei, ponto. Né? Foi um ato de cunho pessoal, de cunho... um ato político, evidente. Político, como eu disse, e agora daqui para frente a gente tem que ver qual é o desenrolar, os desdobramentos disso. A pergunta seguinte se impõe. Diante dessa sua decisão, desse seu gesto político, vereador, o senhor é citado também, no próprio meio político, como um provável candidato à prefeitura o ano que vem pelo PT. Até por conta da ausência de lideranças, novas lideranças no PT, enfim. Essa possibilidade, o senhor considera? Olha, eu considero que eu tenho que ter um compromisso de ser vereador, não do PT, mas um vereador da cidade de Santos. E eu tenho quase 2 anos de mandato à frente, vou procurar fazer esse mandato, concluir esse mandato da mesma maneira que eu tenho feito, bastante atuante, debatendo, fiscalizando, propondo. Sim. E o futuro é consequência disso tudo que a gente constrói. Continuo trabalhando como médico e continuarei. Né? Então, primeira coisa, eu tenho que ter condições de equilibrar essas duas atividades, exercer uma função pública e exercer uma profissão. Se eu conseguir, a gente vai adiante. Eu considero que eu sou muito jovem ainda na política e até do ponto de vista cronológico, eu tenho a caminho dos 47 anos, mas para a política ainda, muito jovem, acho que ainda me considero jovem. Então, não sei se esse é o passo e se é o momento para esse passo. Tá. Agora, eu não sou um homem de fugir a desafios. A hora que esse desafio se impuser, ou que houver a condição para que isso ocorra, a gente vai analisar, porque eu acho que Santos precisa ter uma reciclada e precisa de, talvez, eu não quero ser aqui arrogante, mas de pessoas que têm o meu perfil, de outros que certamente também têm o mesmo perfil, porque falta para Santos hoje um projeto
para o cidadão de Santos, para a cidade de Santos. O que a gente vê é quase que uma máquina indo na inércia. Um grupo que se beneficia muito ao exercer o poder na cidade de Santos, né? E muito pouco planejamento, muito pouco se semeando para o futuro da nossa cidade, que é uma cidade complexa, até pela condição geográfica que tem, e muito pouco para o cidadão santista, que merecia muito mais. Então, se esse desafio uma hora se impuser, por que não? Vereador Furtado. Quase que assumiu. Quase que assumiu, né, vereador? Vereador Furtado, como é que você está vendo aí o panorama eleitoral? Porque você sabe, acaba uma eleição, fala-se outra, não tem jeito. Né? Estamos aí há um ano e pouco das próximas eleições municipais, para a Câmara e para a Prefeitura. Claro está que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa é candidato à reeleição pelo PSDB, dispõe de uma base aliada como nunca se viu, quer dizer, dos 21 vereadores, ele detém 90%, ou seja, 19 vereadores fazem parte da base aliada, a oposição restam apenas 10%, né? O vereador Stanislau e o vereador Adilson Júnior, que é o líder da bancada. Enfim, e a posição do PSB? O senhor é um membro histórico do PSB, enfim, qual será a posição do PSB? Caminhar com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, indicar o vice, ou de repente fazer como fez na última eleição. Embora participasse do governo anterior, o PSB decidiu lançar candidato próprio. Nas últimas 3 eleições nós tivemos candidato próprio, né? Sim. Foi opção nossa mesmo de lançar candidaturas próprias. Caminhamos durante algum tempo, né, tínhamos uma parceria com o Partido dos Trabalhadores, né? Tinha uma frente de esquerda, a Unidade Democrática Popular, depois, enfim. Né? E a partir de um determinado momento nós entendemos que deveríamos lançar candidaturas próprias. E lançamos 3 candidaturas próprias, né? Primeiro o doutor Clemente, depois a Maria Ângela Duarte e a última agora o vereador, o ex-vereador Fabião. Né? E essa pergunta sempre vem para a gente. E as pessoas acham que nós, quando resolvemos agora participar do governo, a gente resolveu participar do governo muito mais, né, no sentido de ajudar a cidade. Essa foi uma discussão muito grande que a gente teve, né? Como o partido hoje, o PSB hoje, né, está na vice-governança do Estado, né, com o Márcio, né, não seria, gostemos ou não seria estranho que aqui, né, também houvesse essa possibilidade de a gente produzisse o acordo Nós de estamos São Paulo. sendo procurados pelo governo. O Paulo, já na época da eleição, você lembra, o Paulo fez o possível e o impossível para que nós fôssemos para o governo, para que a gente saísse de vice dele, né? Sim. Nós não quisemos, na época lançamos nossa candidatura própria, sabíamos que não íamos ganhar a eleição, mas entendíamos que tinha que ter candidaturas a prefeito, né? Agora, depois de muita insistência e tal, né, nós discutimos, fizemos uma série de avaliações, mandamos uma série de propostas para o governo, propostas de naturezas políticas, de naturezas administrativas, né? O prefeito concordou e tal, e nós fomos para a base do governo. Mas em nenhum momento, né, houve qualquer conversa, qualquer discussão com relação ao futuro. Sim. Né? Você fala para mim, isso é possível? Até é possível, mas é possível nós temos as duas possibilidades. Né? Nós temos quadros para prefeito, Sim. no partido, temos quadros para prefeito, né? Já fizemos isso outras vezes, né? Mas nós vamos avaliar, tudo depende da avaliação, do que nós vamos fazer, do que vai acontecer nesse próximo, eu diria que nesse próximo ano. Nós vamos tomar essa decisão certamente lá para janeiro ou fevereiro do ano que vem. Fevereiro do ano que vem a gente vai estar tomando essa decisão, porque sabe que embora as articulações já tenham se iniciado, né? Nesse exato momento, o que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando a chapa de vereadores, né? Mas não esquecendo a expectativa de que a gente pode sim disputar a eleição majoritária, né? Mas é óbvio, né, que se tudo correr bem, né, se a gente tiver os compromissos assumidos pelo governo, né, essa possibilidade de a gente sair numa composição com o PSDB lá não é uma possibilidade que não existe está descartada. assim. Não está descartada. É uma possibilidade real também. E seria a reprodução da aliança em nível estadual entre o PSDB e o PSB, o governador Geraldo Alckmin e o ex-deputado Márcio França, hoje secretário de Estado. E nesse sentido, quer dizer, fica sempre a dúvida, vereador Stanislau, hoje em dia, das relações entre o Executivo e o Legislativo na Câmara de Santos. Uma oposição reduzidíssima, de 10%, apesar de combativa, o fato é que é uma oposição reduzidíssima e o que se sente, o que se percebe de longe é que o problema maior do governo parece que é o fogo amigo.
Ou seja, é a crítica que parte da própria base aliada. É isso mesmo que o senhor percebe? De fogo amigo tem que falar quem faz fogo amigo. Sim. A mim compete falar da oposição. E aí eu acho que eu tenho que fazer esse reconhecimento. Eu posso enumerar aqui muitos defeitos do prefeito, né? Ele pode enumerar muitos defeitos meus. Sim. Mas ambos convergimos quando a gente vê que aquilo que é elogiável a gente elogia. Então, por exemplo, as atitudes corretas, aquilo que eu enxergo de bom e de correto na atual administração, eu vou junto. Sim. Da mesma forma, o prefeito, quando vê alguma coisa que a gente propõe e tal, sanciona. Então, eu tive projetos de lei sancionados, tudo. E apesar de ser uma minoria, o que a gente nota é que o espaço para a gente verbalizar e para trazer para o cidadão a reflexão, ele tem sido satisfatório. O espaço para fazer ações parlamentares como requerimentos, indicações, projetos de lei, que são às vezes mais contundentes, tem sido preservado. E respeitado. E, sobretudo, na composição do Legislativo de Santos, quando a gente tem uma pauta mais indigesta, a gente sabe compor e a gente vê que mesmo quem é tido como base do prefeito, sim, por vezes faz o seu papel de legislativo independente e vem junto com a gente. Então, eu acho que uma oposição como a nossa, que não é radical, que sabe reconhecer acertos e que faz críticas pertinentes, ela é até e deveria ser olhada com bons olhos pelo prefeito, que ajuda o prefeito a ter calibrar sua gestão. Oposição é fundamental, é preciso ter oposição sempre, não dá para ter, né, vereador Furtado? Eu só vou dizer para você... O fogo amigo lá, Furtado, você que agora faz parte da base aliada. A Câmara de Santos é uma Câmara diferente, eu digo para as pessoas, né? Essa coisa, a gente é da base, né? Uma coisa é ser da base, outra coisa é deixar de fiscalizar. Claro, né? Claro. Então não é fogo amigo, não. Fogo amigo é o seguinte, as pessoas defendem suas opiniões. Sim. Né? Veja bem, vereador Furtado, isso aí começou porque parece que o PSB, que recém chegado à base, obteve um espaço maior do que aqueles aliados de primeira hora. São duas secretarias e tem partidos aí que são aliados de primeira hora e não tem secretaria nenhuma. Essa é a queixa que a gente recolhe aqui. Né? A bem da verdade é o seguinte, o PSB não reivindicou nada. O prefeito enxergou dentro do partido e convidou as pessoas para participar do governo dele, né? E as pessoas aceitaram. Isto é livre. Todo mundo sabe que o prefeito convidou o Fábio, né? E convidou o Luciano. São quadros, enfim, inquestionáveis na cidade. O partido não tem culpa, né, de ter quadros. Não tem. Isso não tem. Eu acho que... Evidentemente que não tem. Olha, vereadores, nós somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos vereadores Benedito Furtado e Evaldo Stanislau. Obrigado, Furtado, mais uma vez pela presença. Sou eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição, principalmente ao lado dessa grata figura que é meu parceiro e meu irmão, Evaldo Stanislau. Doutor Evaldo Stanislau, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Agradeço, uma honra, um prazer estar aqui falando para Santos e, da mesma maneira, como eu disse, uma das coisas boas da política é fazer novos amigos e continuar aprendendo agora numa outra área, e aprendo muito com o Benê e com outros companheiros lá da Câmara. Muito obrigado, vereador Evaldo Stanislau, do PT. Muito obrigado, vereador Benedito Furtado, do PSB, convidados de hoje. Agradeço a ambos, a Cris, a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.